Bom dia, meus amores. A tia está com saudade de vocês. A tia hoje está até de camiseta de quadrilha, para lembrar vocês que mês de quadrilha. Então todo mundo já está se preparando aí para os ensaios, né? E esse ano nós estamos em casa. Mas a tia vestiu a camiseta para lembrar vocês que nós estamos iniciando o mês de quadrilha. Então eu espero que todos estejam em casa, estejam bem, assistindo as videoaulas. E hoje nós vamos ver hoje os tipos de rochas. Os tipos de rochas, meu amor. Que a tia vai mostrar para vocês hoje os tipos de rochas. Que nós vamos ver as rochas ígneas ou magmáticas. Vamos ver as rochas sedimentares. As rochas metamórficas, que é a aulazinha de hoje. Nós vamos ver os tipos de rocha. Cada um desses tipos de rochas. Então, fique ligado, atentos, que nós vamos ver cada um desses tipos de rocha, meus amores. Então, vamos falar sobre a litosfera. A litosfera é uma camada sólida da Terra formada pela crosta e pela camada externa do manto. Portanto, ela compreende a camada rochosa, a camada sólida da superfície terrestre. Ela também é conhecida por crosta terrestre. A litosfera abrange desde o manto superior, a camada magmática de rochas, até o piso continental ou oceânico. Nós observamos que a litosfera ela abrange a continental, localizada nas regiões continentais, oceânica, localizada no fundo dos oceanos. Quando nós falarmos em continental, nós estamos falando das regiões continentais, os continentes. Os continentes são 6 continentes: América, África, Europa, Oceania, Ásia e Antártida. São 6 continentes. Quando nós falamos de regiões continentais, nós estamos se referindo aos continentes. Quando nós falamos de oceânica, nós estamos falando do fundo dos oceanos. Na parte externa da litosfera, encontramos as rochas e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra. A litosfera é fragmentada em placas tectônicas. Eu já falei para vocês, né? O continente americano está sobre a placa sul-americana, que é uma das placas tectônicas. Então, a litosfera é a camada rochosa, a camada sólida da crosta terrestre. Vamos ver as rochas dessa camada, que ela é os tipos de rochas dessa camada. Os principais tipos de rocha nós temos as rochas magmáticas, rochas sedimentares e metamórficas. São os tipos de rochas. Vamos começar primeiramente pelas rochas magmáticas. Rocha magmática, formada devido à solidificação do magma. O magma, pessoal, é aquela lava do vulcão que resfria e forma esse tipo de rocha, formada devido à solidificação do magma. Essas rochas magmáticas são aquelas que resultam do resfriamento e da solidificação do magma, sendo, em geral, bastante antigas. Exemplo, basalto. Eu coloquei aí o exemplo. Nós vimos que a rocha basalto e também o granito. A rocha basalto é a solidificação no interior da Terra, que são as rochas extrusivas, que é a formação extrusiva. E extrusiva, solidificação na superfície da Terra, que é o granito, essa formação dessas rochas. 2 tipos de rochas que eu coloquei, o basalto e o granito. E elas sofrem o resfriamento e a solidificação do magma, que o magma é essa formação aí que sai das lavas do vulcão. Há um resfriamento dessa lava e formando rochas. Rochas sedimentares, este tipo de rocha tem sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. São exemplos de rochas sedimentares a areia, a argila, o salgema, o calcário. Esses são os tipos de rochas sedimentares.
cobre cerca de 75% da superfície terrestre e 90% dos leitos marinhos e corresponde a 5% do volume da terra. As rochas sedimentares são importantes fontes de material. Nós podemos usar areia para construção de casa, argila, calcário para fazer aterro. Então, esses tipos de rochas são muito utilizados na construção civil. Então, lembrando aí um pouquinho, o que são rochas sedimentares? São formadas por partículas ou sedimentos que se desprende de outras rochas. Os sedimentos também podem ser produto de restos de elementos orgânicos, como o calcário, que eu havia falado para vocês, né? O calcário pode ter se transformado vindo de elementos orgânicos. Nós temos a rocha metamórficas, se formam devido à transformação de outras rochas. Os minérios das rochas magmáticas ou sedimentares, sob pressão e alta temperatura, dão origem às rochas metamórficas. Então, nós vimos que as rochas magmáticas são formadas de magmas, que é aquela lava do vulcão. E as rochas sedimentares são transformadas também de elementos orgânicos. Vão dar origem, com a forte pressão e alta temperatura, elas vão dar origem às rochas metamórficas. Elas vão sofrer uma metamorfose. Então, as rochas metamórficas são as rochas formadas pela transformação de outras rochas. O mármore é um exemplo de rochas metamórficas. O mármore geralmente são vindo de rochas magmáticas, que houve uma grande pressão e temperatura, se formou em mármore. Então, tem um quadrozinho aí mostrando para vocês os 3 tipos de rochas magmáticas: as rochas metamórficas, as rochas sedimentares. Quando a gente fala rocha, nós estamos falando de um agregado sólido, que vai ocorrer naturalmente e vai ser constituído por um ou mais minerais. É mais basicamente a camada sólida da Terra, né? O que está fora, que é aquele formato de pedra. Para ser considerado uma rocha, esse agregado vai ter que ter volume suficiente para isso e ocorrer repetidamente naquele local. Vai ser formado através de um fenômeno geológico que a gente viu lá atrás, como um sorregimento de terra, ressecamento de magma através de vulcanismo. E nós podemos classificar as rochas como ígneas, sedimentares e metamórficas. Vamos começar então pelas rochas ígneas. Elas vão ser todas aquelas rochas que vão ser formadas através do ressecamento do magma. Então nós podemos dividi-las em 2 grandes grupos. As rochas vulcânicas ou extrusivas, que são aquelas que vão ser formadas por meio de erupções vulcânicas e através de um rápido processo de resfriamento na superfície. Basta pensar que as temperaturas do magma, quando ele sai e vira lava, estão aí muitas vezes superiores a 600 graus Celsius e vão encontrar temperaturas abaixo dos 40, dos 30 graus Celsius, às vezes até abaixo de 10 graus Celsius. Então, vai ser um secamento bem rápido. Pode ter chuva também, vento, e isso contribui para esse secamento mais rápido. E alguns exemplos dessas rochas são o basalto, que nós encontramos aí em calçadões dentro do centro, lá em Copacabana, e a pedra pómez, muito utilizada na parte estética, né? Utilizada para fazer lixamento de pé ou então outros produtos de beleza. O segundo tipo de rocha magmática ou ígnea é a rocha intrusiva ou plutônica, que ela vai ocorrer quando nós temos o ressecamento lento e gradual dessa rocha no interior de vulcões ou da crosta. E como está lá dentro, não tem ação nenhuma da temperatura externa, né? Ele mantém a temperatura mais alta, ele demora mais a secar. Um exemplo dessa rocha é o granito, que é utilizado muito em ornamentação ou como bancada de mesa. Então nós temos essa utilização dessa rocha magmática. Passando para o segundo tipo, nós temos as rochas sedimentares ou estratificadas, que são aquelas que vão fazer parte de mais ou menos 80% da superfície dos continentes. Vão ser formadas através do acúmulo de detritos, que vão poder ser orgânicos ou gerados por outras rochas. É basicamente uma prensagem de outras rochas que foram sedimentadas. Então, a rocha sedimentar ela pode ser feita de uma rocha magmática, uma rocha sedimentar de um outro tipo, né? Ou uma rocha metamórfica. Ela pode ser
provinda de todos eles. Eu vou dar de exemplo aqui 3 tipos de rochas, que vão ser classificadas de acordo com a granulação delas. A primeira delas é o arenito, que ele é o resultado da compactação e cimentação de um material granuloso da dimensão de areias, vai ter mais ou menos o tamanhozinho de areia. Ele vai ser composto normalmente por quartzo, mas pode ter quantidades bem grandes de feldspato e mica. E é uma rocha que ela pode ser facilmente moldada pela ação de ventos ou outras intempéries, como chuva, como vocês conseguem observar aí nessas imagens que estão rolando. Um grande exemplo de que nós temos formações de rochas sedimentares é o Grand Canyon, né? Ou aquele vale lá nos Estados Unidos de esculturas, de rochas de escultura, que é formado pelo vento que vai passar e vai fazer o que a gente chama de erosão, vai retirar partículas daquela rocha. Nós vamos ter o argilito, que vão ser rochas sedimentares maciças e compactas, que vão ser formadas pela sedimentação, compactação e cimentação de sedimentos mais finos, de granulação parecida com argilas. É uma das rochas sedimentares mais abundantes que tem no nosso planeta e podem possuir de cor cinza até preta, amarela, verde ou avermelhada. Basta você ver um barranco aí desmoronado no meio das estradas que você vai conseguir observar esse tipo de rocha. E a última que nós vamos trabalhar das sedimentares é o calcário. Os calcários vão ser rochas sedimentares que vão conter minerais com uma quantidade acima de 30% de carbonato de cálcio. Eles vão ser de uma granulação extremamente fina, pega um giz e esfarela ele, você vai ver que aquele pozinho ali é o mesmo tipo de pozinho que vai formar essa rocha. E ele pode ser utilizado na forma de cal, na construção civil, e também na agricultura, quando a gente vai fazer correção de acidez de solo. E aqueles solos que têm rochas calcárias, muitas vezes podem apresentar grutas, onde nós vamos ter a formação de estalactites e estalagmites, que nada mais são do que depósitos minerais dessas rochas que foram sendo decompostas pela água e que recompuseram-se em forma de espetos. Se você não souber identificar o que é uma estalactite e o que é uma estalagmite, basta fazer uma comparaçãozinha tosca. Estalactite, tite lembra teto, estalactite, estalacteto. Então a estalactite está em cima, enquanto a estalagmite é o contrário, aquilo que está embaixo. Muitas vezes nós podemos ter um encontro da estalactite e da estalagmite que vai gerar o que a gente chama dentro das grutas de colunas. E por último, dentro das rochas, nós vamos ver as rochas metamórficas, que são aquelas que vão ser originárias através da transformação de outros tipos de rochas já existentes. A palavra metamórfica lembra isso, né? Transformação, metamorfose, mudança. Então, quando você tem uma ação de pressão extrema ou calor extremo que chega a transformar aquela rocha que está sendo apertada ou esquentada em um outro tipo de rocha diferente, fazendo reações químicas e agregando mais substâncias, nós chamamos essas rochas de metamórficas. Nós vamos trabalhar com 3 exemplos, que são a gneiss, que vai ser resultante da deformação de granitos. Se vocês observarem bem a gneiss, vocês vão ver as deformações ocorridas. Basta você ver essas curvinhas aí que ocorrem, esse padrão meio de curvas que tem na rocha, que não é nada mais do que a comprovação de que ela sofreu uma pressão e uma deformação. E um dos exemplos maiores que nós temos de gneiss é a formação rochosa do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. E devido à grande variação mineralógica e seu grau metamórfico, ela vai ser amplamente empregada como brita na construção civil e na pavimentação. Outro tipo é a ardósia, que vai ser geralmente com grãos mais finos e homogêneos, que vão ser compostos por deformações de argilas ou de cinzas vulcânicas. Basta você ver a ardósia para ver que ela é mais homogênea, né? E as aplicações dela no nosso dia a dia são pavimentação no chão, fachadas, tampo de laboratório, essas mesas, né, que a gente pode usar também, e em decorações de interior e exterior. E por último, fechando nossa parte de rochas, nós temos como exemplo o mármore. O mármore que vai originar a partir de calcário exposto a altas temperaturas e pressão. E por esse motivo, a maior parte das jazidas de mármore são encontradas em regiões de rocha matriz calcária e onde já teve ou ainda tem atividade vulcânica. Como o mármore ele é bem bonito, ele tem uns padrões de imagem mais interessantes e ele pode se apresentar de várias cores dependendo das misturas que forem feitas no mármore, ele é amplamente utilizado na construção civil e para decorações. Então é isso, galera. Ficamos aqui por hoje com essa aula de rochas.